Um padrão gráfico para identificar reversões de tendência com facilidade. Uma das dificuldades maiores de quem está começando é saber quando a tendência de um ativo vai mudar. Ou seja, quando nós vamos passar de uma tendência de alta para uma tendência de baixa ou de uma tendência de baixa para uma tendência de alta. O mercado ele sempre dá indícios através de padrões. E um desses padrões que eu tenho para te apresentar hoje, que é de extrema importância, é o que nós chamamos de cunha. Mas o que é a cunha e como é formado esse padrão? Esse padrão é formado por duas linhas, de uma forma que a gente vai afunilando o movimento do ativo. Ou seja, se eu tenho uma tendência de alta, eu vou traçar uma LTA e durante essa LTA eu vou ter também alguns topos. E esses topos eles vão se afunilando. Quando isso acontece, a gente tem o que a gente chama de cunha. Da mesma forma também, quando eu tenho uma tendência de baixa, que eu consigo traçar uma LTB e também uma linha unindo os fundos de uma forma que isso vai sendo afunilado. Então, olha só, a gente tem topos descendentes e a gente vai ter fundos também descendentes que vão se afunilando. Nesse caso, desse padrão, a gente vai chamar ele de cunha. E como identificar esse padrão no gráfico e saber qual é o momento de reversão de tendência? Já vou dar uma sacada para vocês aqui, que esse padrão é um padrão muito comum, principalmente no Bitcoin. Sempre que o Bitcoin ele tem grandes altas ou grandes baixas, quando ele quer reverter a sua tendência, é comum que ele faça esse padrão de cunha. Então é importante que você fique de olho sempre buscando esse tipo de padrão em qualquer tempo gráfico que ele possa aparecer. Um exemplo disso foi no ano de 2021, onde o Bitcoin ele fez um padrão, após uma alta, ele fez um padrão de cunha. Então aqui, nessa parte aqui, a gente consegue identificar que houve topos, ou a gente consegue identificar que houve fundos ascendentes, ou seja, a gente consegue traçar aqui uma LTA, mas junto disso também houve alguns topos que se afunilaram, e nesse afunilamento é que é formado a cunha. Ou seja, a gente sabe que ao formar esse padrão eu tenho aqui a possibilidade de uma reversão de tendência, e foi exatamente o que aconteceu no Bitcoin. A gente vai ver aqui também que no ano de 2021, em março de 2021, a gente também teve uma grande alta e novamente a gente teve a formação aqui de uma cunha. A gente pode ver aqui, ó, que há uma formação de uma LTA, ou seja, existem fundos ascendentes, eles estão subindo, mas na mesma proporção os topos estão se afunilando. A gente não tem os topos na mesma proporção tão grandes um acima do outro. Então a gente tem aqui a formação de uma cunha, que é um padrão de reversão extremamente comum no mercado. Outro momento em que esse padrão está se repetindo é exatamente agora. A gente pode ver que existe aqui um topo onde os fundos são ascendentes, os topos também, porém há um afunilamento. Aqui eu estou no gráfico diário, então se a gente quiser visualizar melhor, a gente pode estar baixando o tempo gráfico para o gráfico de H4. Aqui sim a gente vai ter com maior clareza essa figura. Então aqui eu tenho uma LTA, ou seja, eu tenho topos, eu tenho fundos ascendentes, os fundos são cada vez maiores, mas em compensação os meus topos estão se afunilando, ou seja, eu tenho um afunilamento de mercado, dando aí a entender que essa tendência pode ser revertida. E Aline, quando é que eu vou saber que realmente foi revertido? Quando houver o rompimento, ou seja, eu tenho que ultrapassar essa zona aqui da minha LTA para ver uma confirmação de que o mercado realmente, nesse caso aqui, ele pode voltar a cair. Então esse é o padrão de cunha, um padrão extremamente importante para o mercado e que você precisa dominar. Se ainda ficou alguma dúvida, coloca aqui nos comentários que eu vou fazer questão de te responder. Um abraço!